Meus amigos, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. E hoje começamos uma série especial que vai se estender por toda a nossa semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, vamos meditar essa semana sobre a tentação de Jesus, esse relato bíblico que nos ensina muita coisa. É um texto muito rico, na verdade, toda a Bíblia é muito rica, mas tem determinados textos que parecem mais densos, pelo menos eu percebo isso. E essa é uma dessas histórias que são muito densas, muito carregadas de diversas lições. E hoje, também nos próximos dias, eu quero compartilhá-las aqui contigo. Então vem com a gente, você que é novo ou nova aqui no canal, se inscreve no canal, esteja conosco de segunda a sexta às 7h30 da manhã. Nós sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Esse texto está registrado em Lucas capítulo 4, ele se estende ali ao decorrer do capítulo, mas hoje eu quero ler com você só o versículo 1, tá bom? Lucas capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Mais uma vez, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Esse episódio da tentação de Jesus acontece imediatamente subsequente ao episódio do batismo de Jesus. Jesus é batizado por João Batista e quando ele mergulha nas águas, a Bíblia fala que o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre Jesus e uma voz é emanada do céu, todos ouvem, dizendo assim: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Note que nessa experiência, Deus Pai ele confirma ali a identidade de Jesus, ele traz uma confirmação sobre o ministério de Jesus, mas imediatamente depois, Jesus ele já é perdão, gente, alguma coisa que não é boa. Jesus ele já é conduzido ao deserto. Agora, olha que interessante. Se nós formos ver as informações que nós temos de Jesus na Bíblia, tem ali basicamente a gravidez de Maria, o nascimento de Jesus em Belém, numa manjedoura. Você tem a fuga de Jesus para o Egito. A gente não tem muitas informações. Na verdade, na Bíblia não tem nenhuma informação sobre o que aconteceu com Jesus lá no Egito. Ele foge por uma direção do próprio Deus, né? Para quem não lembra, Herodes ele manda matar todas as criancinhas ali de 2 anos para baixo, em determinada região, justamente visando tirar a vida de Jesus. Então, quando Jesus volta do Egito, só tem uma história na Bíblia sobre ele, que é justamente aquele episódio onde ele vai no templo, está conversando ali com os mestres da lei. José e Maria, inclusive, perdem Jesus de vista, né? Depois eles voltam procurando e tem um devocional especial aqui no canal só sobre isso. Quando a gente perde Jesus no meio de uma festa, de um encontro religioso. José e Maria perderam Jesus não num prostíbulo, não no meio da rua, perderam Jesus no templo. E quantas vezes a gente perde Jesus no templo também. Isso é muito forte, muito forte. Mas é tema de outro devocional, tá aqui salvo no canal e tá à vontade para você meditar, revisitar quando quiser. Então Jesus, depois desse episódio com 12 anos de idade, você não tem informações na Bíblia de Jesus com 13, 14, 15, 16, 17, até os 30 anos, que é quando ele começa o seu ministério. É um silêncio bíblico sobre isso. Eu creio que Deus é soberano, ele tem as razões dele para tal. Eu só posso cogitar, mas não vou entrar nesse tema porque não é o foco de hoje. O que acontece é que assim que Jesus começa o ministério dele, a Bíblia fala que o Espírito Santo conduz para o deserto. Isso mais uma vez nos mostra como Deus, ele pensa, digamos assim, diferente de nós. E que bom, porque nós estamos equivocados, mas Deus está aqui para nos ensinar, para nos corrigir, para nos redirecionar. Por que eu digo isso? Porque imagine que você, vamos pensar aqui, que você seja um produtor musical de um futuro talento, de um atual talento, uma potencial estrela da música. Você é um produtor musical de uma potencial estrela da música. Ou você é um empresário de um garoto jogador de futebol muito talentoso, ainda novo, ninguém conhece ele, mas você é o empresário dele e você tem convicção, esse cara aqui ele vai fazer muito sucesso porque ele é muito talentoso. Digamos que você enxerga alguém com potencial e você vai gerir a carreira dessa pessoa. Estou trazendo aqui uma comparação para a gente visualizar. Quando você começa
o ministério público dessa pessoa, você começa, digamos, a carreira desse cantor, a carreira desse jogador de futebol, certamente muitos de nós pensaremos no seguinte: olha, agora que começou, a gente precisa dar o máximo de gás possível para colocar a pessoa em evidência, para a pessoa aparecer, para ela realizar os feitos dela. Para Jesus, seria basicamente, só comparando para você entender, seria basicamente se a gente pensasse assim: ó, agora que Jesus começou o ministério, ele só tem 3 anos e meio aqui, então é muito pouco tempo. Vou botar Jesus para curar o máximo de doentes possível, fazer o máximo de milagres possíveis, visitar o máximo de cidades possíveis, porque é muito pouco tempo. Depois ele vai voltar para o céu, não vai estar mais aqui, então vamos correr, pau na moleira, e a gente precisa bater essas metas. Mas essa é a nossa mente carnal, caída, diminuta, falha, distorcida. Jesus, ele é conduzido pelo Espírito em seu primeiro ato, depois do início público do seu ministério. Ele não é conduzido para um sermão, ele não é conduzido para a realização de um milagre, ele não é conduzido para uma viagem missionária, ele não é conduzido para uma cruzada evangelística, ele é conduzido para o deserto. E, gente, quantas vezes nós pensamos assim: olha, agora a minha vida vai decolar, e Deus coloca a gente no deserto. Agora sim tudo vai destravar a minha vida, e Deus vai e coloca a gente no deserto. Isso parece frustrar os nossos planos, mas que bom quando os nossos planos se frustram, porque muitas vezes são os nossos planos que nos impedem de viver os planos de Deus. Já parou para pensar nisso? Às vezes tem um plano que você está vivendo ou quer viver, esse plano é justamente o que te impede de viver os planos de Deus. Então, alegre-se quando o Espírito de Deus te conduzir. E é interessante, gente, que talvez alguns de vocês já tenham visto a seguinte frase: Deus, ele não te livra do problema, ele te livra no problema. Você já ouviu isso? Isso é muito comum de ser falado naquela história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, onde 3 jovens fiéis ao Senhor, eles não negam a sua fé e são lançados numa fornalha. E aí alguém já deve ter ouvido, já deve ter lido, já deve ter percebido alguém dizer o seguinte: Deus não te livra da fornalha, mas ele te livra na fornalha. Sim, essa palavra é verdadeira. Muitas vezes a realidade é essa. Deus, ele não impede você de chegar na fornalha, porém chegando lá, ele faz uma grande obra em você e através de você. Só que eu quero te convidar aqui para um nível mais profundo de reflexão, tá bom? Eu preciso que você venha comigo para esse nível mais profundo de reflexão. Porque essa frase que costumam dizer: olha, Deus não te livra do problema, mas te livra no problema, ainda tem o problema como algo que não deveria estar ali. Entende? Olha, mesmo que você caia no problema, Deus vai te livrar. No problema, Deus vai te livrar. É como se o problema fosse algo errado da história. Não deveria estar, mas apareceu, só que Deus vai dar um jeito. Entretanto, essa história de Jesus sendo tentado no deserto, que Lucas capítulo 4, versículo 1 diz que o Espírito ele conduziu Jesus ao deserto. Então, mais do que Deus te livrar no deserto, é preciso saber que muitas vezes ele te conduz para o deserto. O deserto não é algo que deu errado. Ó, Tiago, que pena que eu estou vivendo um deserto aqui, mas graças a Deus que o milagre um dia vai acontecer. Quando o milagre acontecer, finalmente as coisas voltarão como sempre deveriam ter acontecido. Mas, na verdade, faz parte do roteiro e do processo de Deus nós passarmos pelo deserto. Essa é uma realidade, gente, inegociável na Bíblia. Você pode perceber isso na vida de todo grande homem, grande mulher de Deus. Eles sempre passaram por desertos em sua vida. Isso como é que fala? Isso é tão intrínseco na história humana, por assim dizer, na vida humana, por assim dizer, que quando você vai estudar, por exemplo, construção de roteiros, storytelling, até mesmo copyright, você vai ver que tem algo ali chamado a jornada do herói. E nessa jornada do herói, existe aquele momento onde o herói fica imerso em uma condição completamente desfavorável. E na verdade é essa condição que vai alçá-lo à posição de herói, vai alçá-lo à condição de herói, não é verdade? Então, o Espírito Santo, ele vai nos conduzir ao deserto. E se eu tenho aqui na Bíblia um texto bíblico, eu posso tranquilamente te dizer, como irmão em Cristo, como alguém que quer o seu bem, que o Espírito, ele não vai te conduzir ao deserto apenas uma vez na sua vida.
Isso é algo processual. Eu posso citar vários desertos que eu vivi na minha vida, e se você me contar a sua história, certamente a gente vai identificar vários desertos em que o Espírito te conduziu. E tenha convicção, no seu futuro, o Espírito também te conduzirá ao deserto. É porque a gente pensa que Deus nos leva para o deserto para acabar com a nossa história. É a mesma coisa que, por exemplo, os israelitas pensaram quando lhes faltou algumas coisas lá no deserto. Né? Enfim, tinham várias necessidades, os israelitas falavam assim: Poxa, será que você nos trouxe para poder morrer aqui no deserto? Ou então, muitas vezes, você vai ver Moisés intercedendo, dizendo: Senhor, o que é que as nações vão dizer? Que o Senhor trouxe o seu povo para morrer no deserto? Nós que a percepção humana é sempre enxergar o deserto como lugar de morte. A única coisa que morre no deserto é o nosso próprio eu, é a nossa carne inflamada, é a nossa natureza pecaminosa. Essa sim, ela é mortificada no deserto. Mas nesse processo de mortificação na carne, Deus está te aperfeiçoando, Deus está te aprimorando. Tem uma máxima no mundo das lutas que diz assim: treino fácil, luta difícil. Treino fácil, luta difícil. Treino duro, luta fácil. Como assim, Thiago? Se o treino for fácil, for leve, for muito molenga, você vai chegar na luta, vai estar lidando com um nível de desafio que você não está acostumado. Se você tiver um treino desafiador todo dia na academia, quando você chegar na luta, você já vai estar preparado para lidar com aquele nível de desafio, entende? Essa é a mesma dinâmica da vida. Por isso que eu gosto tanto dos esportes, e em especial os esportes de luta, né? Eles nos ensinam muito, são paráfrases da vida, na verdade. Então, quando o Espírito de Deus ele conduz Jesus para o deserto, isso nos mostra, primeiro, que o deserto não é algo fora dos planos de Deus. Deus não saiu no controle. E olha, talvez você esteja aqui apenas precisando ouvir isso. O deserto não é Deus saindo do controle. Não é nenhuma evidência de que Deus falhou. Não é nenhuma evidência, principalmente, de que Deus te abandonou, porque mesmo o mesmo Espírito que te conduz para o deserto, ele te acompanha no deserto, sabe? Tem até aquela música, e eu recomendo ela para quem não conhece. Agora vamos perdoar, perdão, né? Vamos perdoar, perdão, né? Enfim, é redundância. Mas vamos perdoar, não sei o nome da música. Mas tem uma música do Ministério Zoe, da Tamires Garcia, que fala assim: Você me leva ao deserto para falar de amor. Deixa eu pegar o nome dessa música aqui, gente, porque agora até eu fiquei curioso aqui. Deixa eu ver aqui. Você me leva ao deserto para falar de amor. Pronto, o nome da música é exatamente isso. Você me leva ao deserto. Olha só, vou até ler esse refrão aqui da música do Ministério Zoe. Olha o que diz. Você me leva ao deserto para falar de amor. Me deixa passar pelo vale para mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris para me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Rapaz, que letra é essa? Depois desse devocional aqui, se você estiver sentindo aí do Espírito de Deus, Thiago, estou com 5 minutinhos aqui sobrando, dá uma escutada nessa música, porque certamente Deus vai falar ao teu coração. Então, o Espírito, mesmo o Espírito que te conduziu ao deserto, ele te acompanha, ele te guarda, ele te direciona. Deus não te abandonou e nem mesmo, nem tampouco o deserto é nenhum, é zero, é a mínima. Não existe isso de enxergar o deserto como algo fora do roteiro de Deus. Deus preparou o deserto para você e é nesse lugar onde você vai ouvir a voz de Deus. Você sabia que esse é o significado da palavra deserto? A palavra deserto, no seu original, significa lugar de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, quando você vai ali, digamos, relembrar alguns desertos que você já passou, você vai perceber, Thiago, olha, realmente, de fato, você está falando aí agora, eu estou lembrando. Naqueles dias difíceis, naquele desafio que eu passei, eu ouvi a voz de Deus com uma singularidade que eu não consigo identificar em outros momentos. Então, o Senhor Deus, Ele está conosco no meio do deserto. Ele não nos abandonou. Então, eu te trouxe aqui hoje para poder, nessa palavra, te trouxe aqui nessa palavra hoje, para você entender que os desertos, eles fazem parte dos desafios da vida. Eles estão previstos por Deus. Mas o mesmo Deus que te conduz no deserto, ele também te protege, ele não te abandona, ele te direciona e ele está no controle, está na condução de todo esse processo.
Assim como o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus, estava sobre Jesus, e ao invés de começar, digamos, uma turnê de milagres, uma cruzada evangelística para Jesus, ele primeiro conduz Jesus ao deserto. Assim também é na nossa vida muitas vezes. Você tá, Tiago, tô pronto para voar, tô pronto para decolar, tô pronto para romper, e de repente Deus te leva para o deserto. Aí a sua mentalidade carnal é pensar: Senhor, onde foi que eu falhei? Onde foi que eu errei? Por que que isso está acontecendo na minha vida? Você acha que as coisas saíram da rota. Na verdade, saíram da sua rota, saíram do seu roteiro. Mas elas nunca saíram do controle de Deus. O Senhor Deus está contigo em meio ao deserto. Você crê nisso? Você recebe essa palavra hoje? Então vamos orar. A gente já vai terminar o devocional aqui, mas eu quero te convidar a você estar essa semana inteira conosco. Olha, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nós vamos meditar só nessa história onde Jesus é tentado no deserto, e eu tenho certeza que todos esses dias Deus vai falar contigo. Então, se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, faz isso. Tem gente que assiste aqui direto a gente e ainda não se inscreveu no canal. É importante você se inscrever, fazer parte dessa nossa família, né? Nós nos encontramos aqui diariamente e eu quero te fazer 2 convites em especial antes de orar por você aqui no devocional. O primeiro convite é para você estar no comentário fixado que eu deixo aqui nessa transmissão e em todas as transmissões. E nesse comentário fixado tem 2 links. O primeiro link é para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo fechado, exclusivo para você que participa do devocional. E é um grupo que não tem conversas paralelas. Ninguém vai encher sua caixa de WhatsApp de mensagens, ninguém vai ficar falando lá durante o dia. É um grupo, na verdade, feito para que eu te mande o link do devocional todos os dias, 10 minutinhos antes. Então isso te ajuda a se manter constante, tá? No comentário fixado tem o link para o nosso grupo do WhatsApp. E neste mesmo comentário fixado também tem um link para a nossa comunidade do discipulado. É lá onde a gente realmente mergulha, aprofunda todos os princípios da fé e da espiritualidade à luz da palavra de Deus. Então quero te convidar também a fazer parte do nosso discipulado. Tá bom? Vamos orar, gente? Feche seus olhos se você puder. Porém, mesmo se não puder, una sua fé com a minha nesse momento para a gente selar essa palavra no coração. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por essa direção, eu te agradeço por essa revelação, Senhor. Nós cremos, confiamos e descansamos que o Senhor está conosco em todo o tempo. Que o Senhor nos conduz ao deserto, mas o Senhor não nos abandona lá, o Senhor está conosco nesse processo. Eu quero te pedir, Deus, para que cada verdade, cada convicção ensinada desse devocional esteja selado em cada coração que aqui esteve, para o resto da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, deixa um like nesse vídeo, não se esquece, lembre-se de se inscrever no canal e também deixa um comentário aqui sobre qual foi a parte desse devocional que mais falou teu coração. Pode ser uma chave, pode ser um entendimento, pode ser uma frasezinha que ficou no teu coração. Comenta aqui e mais. Se você tiver qualquer dúvida, Tiago, fiquei com dúvida nisso. Tiago, acerca desse tema, o que é que você acha de tal coisa? Coloca nos comentários também, porque eu sempre leio todos e faço questão de responder todos os comentários aqui. Tamo junto sempre, gente, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom em teu coração. Até a próxima. Tchau, tchau.